Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai continuar aquela primeira aula sobre o texto The Flag of the Western, que a gente tinha começado na segunda-feira. Ontem a gente já teve uma aula de gramática, né, que foi a primeira aula, e hoje é quarta-feira, então hoje a gente vai ter nossa segunda aula sobre o texto. Aí eu falei que eu ia já voltar não retomando aquela introdução que eu dei na primeira aula, porque eu não tenho mais necessidade. Agora eu já vou começar mesmo na análise do texto linha por linha. Então, a gente tinha parado na frase 3, que a 2 a gente já trabalhou na última aula. Então, nessa frase, o que a gente tem aqui? Lembra que eu comentei com vocês que toda frase em inglês ela vai sempre ter um sujeito, um verbo e um complemento. Aqui a gente tem o sujeito he, que é o ele, é um pronome pessoal da terceira pessoa do singular. A gente viu isso também. E a gente tem o verbo loves, que é o verbo to love, que é o verbo amar em português. E aqui eu coloquei esse to na frente, por quê? Porque eu escrevi ele fora de uma frase, fora de contexto. Eu quero falar para você que esse verbo está na forma simples dele. Então, to love é o verbo amar. E o to tá ali porque ele tá na forma simples do verbo. Basicamente isso. Aí lembra que a gente comentou que toda vez que a gente tiver he, she e it, o verbo que vem depois dele, se estiver no presente, a frase, né? Ele vai vir sempre com um szinho no final. Então, he loves, she loves, it loves. Esse Szinho a gente já comentou que é uma regra na língua inglesa, não tem uma explicação para a origem dele, ele é simplesmente uma regra que está cristalizada, fixada já na língua inglesa. Então, sempre que houver a existência de um pronome pessoal da terceira pessoa do singular, que pode ser he, she ou it, o verbo que vem logo depois deles vai vir com esse Szinho no final, que a gente está vendo aqui. He loves, she loves, it loves. Aí, outra coisa que apareceu aqui foi o primeiro pronome possessivo que a gente vai aprender, que é o pronome his. Esse pronome aqui, ele é referente ao he. Então, ele ama seu país, ele ama o país dele. Então, essa frase ela está em duas traduções. A primeira é a que está ali. Então, he loves his country. A primeira tradução, ele ama seu país. Ou então a nossa segunda tradução, ele ama o país dele. Isso, só aumentar nosso quadro aqui. Então essas duas traduções aqui são aceitáveis para essa frase, he loves his country. Ele ama seu país, ele ama o país dele. O pronome his, ele é o possessivo referente ao pronome pessoal he, da terceira pessoa. Então sempre que você quiser falar alguma coisa dele, he, o pronome pessoal, o pronome possessivo, his. Se fosse she, o pronome possessivo era her. E o pronome possessivo de it é its, com Szinho aqui no final. Então, he, his, she, her, it, its. E nesse caso aqui, he loves his country. Ele ama seu país, ou então ele ama o país dele. Então, esse his, ele pode ser tanto o seu quanto dele, o significado de his, dele, barra seu, dela. E a gente vai vendo os outros aí. No final dessa aula vai ter tem uma tabela lá que explica melhor essa situação, eu vou retomar. Mas então é só memorizar que esse his é um pronome possessivo na língua inglesa e referente ao masculino. Então, he loves his country. Ele ama o país dele, ou então ele ama seu país. O que eu coloquei aqui? O verbo to love nessa sentença veio seguido do S, pois ele é precedido por um pronome pessoal, he. Aí eu coloquei duas frases. Julia loves her boyfriend. Julia ama o namorado dela. Loves é o verbo to love. Tá com Szinho porque Julia é she. Então, como Julia é she, o verbo que vem logo depois é um verbo seguido com a letrinha S ali no final. Julia é igual a she.
Então, she loves, esse Szinho aqui vem no final. Her boyfriend. Boyfriend é namorado, her é o pronome possessivo referente a she que eu tinha mencionado para vocês. Então, ela ama o namorado dela. Aqui a tradução já usou o dela, em vez de colocar o seu, aqui já veio já escrito dela. Então, Júlia ama o namorado dela. Her é o pronome possessivo referente ao feminino na terceira pessoa do singular. Mateus loves cars. Mateus loves cars. Mateus ama carros. Aqui cars tá no plural, com esse Szinho aqui, mas só tá, aqui realmente essa palavra só está indicando que é que tá no plural, porque cars não é verbo, né? E aqui no loves, novamente, veio com Szinho no final por causa da palavra Mateus, que refere-se a um pronome pessoal da terceira pessoa do singular, que é nosso he aqui, que a gente aprendeu ele aqui em cima. A quarta frase foi a frase He likes painting flags. He likes painting flags. He, pronome pessoal da terceira pessoa do singular, por isso que o nosso verbo aqui, likes, é o verbo to like, é o verbo gostar. Na forma simples dele, então, viria to like, é o verbo gostar no português. E ali ele veio com likes por causa do pronome pessoal, que está na frente dele ali, que é o he, que é um pronome pessoal da terceira pessoa do singular. Aí esse Szinho vem ali fixado. Então, o verbo to like é o verbo gostar. E depois tem um verbo ali, tem a palavra painting. Nesse caso aqui, está representando uma ação que está sendo realizada e tal. Só que ele deriva do verbo to paint. To paint. Esse verbo aqui é aquele mesmo programa que a gente tem no computador, que é o Paint, que a gente usa para desenhar, é a mesma coisa. To paint é o verbo pintar. Pintar. Então, olha, painting deriva do verbo to paint, que significa pintar. Porém, nesse caso, vem seguido de ing. Ing são essas três letrinhas aqui do final. Ing, pois representa uma ação realizada pelo sujeito da frase he. Ele está representando uma ação realizada pelo sujeito da frase he. Então, o que acontece? Aqui, como é uma ação que está sendo realizada, o primeiro verbo foi likes. He likes, ele tem que gostar de alguma coisa. Do que ele gosta? Que a ação que ele gosta de fazer, o que ele gosta de fazer, que ele gosta no caso. Então, olha, he likes painting flags. Ele gosta de pintar bandeiras. Então, uma ação realizada é a ação de pintar bandeiras. Essa é a ação realizada. Por isso que colocou esse ing aqui. Então, painting vem nesse sentido de uma ação que já foi realizada, está sendo realizada, algo do tipo. E aí vem com esse ing, mas ele deriva do verbo to paint. Vai ter outros exemplos desse ing no final e a gente vai retomando isso. A quinta frase foi He loves to paint the USA flag because it has stars. Ele adora pintar a bandeira dos Estados Unidos porque tem estrelas. Aqui é uma frase um pouquinho maior, vocês podem reparar que as primeiras frases estão mais picadinhas, mas ela também tem verbo, tem sujeito, olha, aqui o sujeito é he, pronome pessoal da terceira pessoa do singular masculino, he. Loves é o verbo to love, que a gente viu, e ele tá com esse Szinho ali porque o que vem antes é um pronome da terceira pessoa do singular. To love, verbo amar. Loves, porque ele vem com he na frente dele. E vem seguido ali do verbo to paint, que a gente viu agora também, que é o verbo pintar. Então, he loves to paint. O verbo to love, ele pode ser tanto amar, como igual na tradução ali, adorar, adora. Então, he loves to paint the USA flag. Então, o he é o Jackson, né? Porque o nosso texto está falando de um cara só, então a gente sabe que esse he é ele. Então, Jackson loves to paint the USA flag. To paint, o que acontece? Aqui a gente já tem uma sentença, então. A nossa primeira sentença dessa frase é isso. He loves to paint the USA flag. Depois disso, o que acontece? O que a gente vai ter?
A gente tem o because, que significa porque. E aí a gente tem uma segunda frase dentro dessa mesma frase. Por que eu sei que é uma segunda frase? Porque a gente tem outro verbo e temos um outro vai indicar o sujeito novamente. Olha, it has, temos um outro sujeito aqui. It has stars. O que tem estrelas? It, eu lembro que eu falei que it era para coisas ou então animais, que a gente usava ele. Então, o que tem estrelas? Has é o verbo to have. Ele deriva do verbo to have, é o verbo ter. Só que, quando tem terceira pessoa do singular, o verbo ter, ele vem escrito assim, has. She has, he has. Se você escrever he have, tá errado. Então, esse aqui nessa sequência aqui é errado. Mesma coisa vai acontecer se você fizer essa mesma coisa para os demais. O certo é você colocar has para todos eles. Então, to have é o verbo ter. E aqui tá has, porque tá na terceira pessoa aqui do singular, com o pronome pessoal it. E por causa disso que mudou. Em vez de colocar, como eu já tinha conversado com vocês, em vez de colocar haves, porque isso aqui também é errado, o certo é você mudar a escrita mesmo da palavra, a forma dela. Ela vira só has. Você tira o V, esse Vzinho aqui do final, e coloca um S, has. Então, o verbo ter. É ter do mesmo jeito. O verbo ter, então, nesse caso, tá ali, it has stars, porque o has veio desse jeito, porque a gente tem esse it antes. Então, o it está se referindo a uma coisa, como eu tinha falado com vocês, ou coisa ou animal. O que tem estrela aqui nessa frase? É a bandeira dos Estados Unidos que tem estrela. Então, olha, ele adora pintar a bandeira dos Estados Unidos porque tem estrelas, porque a bandeira tem estrelas. Só que em português a gente não costuma ficar redundante assim não, ficar repetindo porque a bandeira tem estrelas. Se a gente já mencionou a bandeira aqui, não tem por que mencionar aqui. Mas no inglês não, eles são bem certinhos em relação a isso. He loves to paint the West flag because the West flag has stars. Mas em vez de colocar essa mesma sequência aqui de palavras, ele colocou o it no lugar dela. Então, to love, o verbo amar, porém nessa sentença ele vem precedido de pronome pessoal da terceira pessoa do singular. Por isso vem acompanhado de S, que é o pronome da terceira pessoa do singular e masculino. E o S é a sigla para os Estados Unidos da América. O it é o pronome pessoal neutro da terceira pessoa do singular. E nessa frase está se referindo à palavra flag, que é a bandeira. Quem tem estrelas é a bandeira. Has é o verbo to have, que é o verbo ter. Porém, quando ele é precedido do pronome pessoal da terceira pessoa do singular, ele muda sua forma. Ao invés de haves, forma errada, usando has, que é a forma certa, que é o que ficou aqui nesse caso. It has, e poderia ser he has, porque he, she, it vai ser has, no presente, o have. Continuando aqui, a gente tem a nossa sexta frase. It has three colors, red, blue and white. It has. Isso aqui que a gente acabou de falar, ó. It está representando a palavra, a bandeira novamente, está falando que a bandeira tem três cores, vermelho, azul e branco. Então a bandeira tem a cor red, blue and white. It aqui é referente à flag, que é bandeira, mas aí para não repetir essa palavra de novo, colocou um pronome pessoal neutro, que é o it, que faz referência à coisa. O verbo que vem logo depois dele, se fosse um verbo como loves, paint, era só colocar o S, mas o have, ele tem essa diferença mesmo, a gente muda a forma dele. Então, é o que a gente colocou aqui, ó. Vou selecionar. Ao invés de haves, que é a forma errada, usando has. Three é um numeral, 3, colors é cores, e esse ends aqui é o E. É a nossa conjunção aditiva no português. Então, toda vez que você vê esse ends, ele é simplesmente o E. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Aí a gente tem aqui a frase 7. There are 50 stars on the flag. Há 50 estrelas na bandeira. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é esse there are.
ele pode ser traduzido como a no sentido de existir ou ter. Então, nesse caso, tem 50 estrelas na bandeira, ou existem 50 estrelas na bandeira. Isso aí depende do contexto mesmo, que a pessoa escolher. Então, the are, ele é igual a tanto a quanto existir, quanto ter. Ele significa a mesma coisa, só que a gente usa ele no plural. Por que no plural? Porque a gente tem o there is para significar as mesmas coisas, só que no singular. Então, there is, there are. A gente tem esses dois, singular. A gente vai ver isso ainda. Não precisa se preocupar. Mas aqui nesse primeiro está falando do there are. Então, there are. Quando você quer falar que há ou existe, você fala there are. There are 50 stars on the flag. Então, há 50 estrelas na bandeira. The flag, a gente já sabe que é bandeira aqui. Lembra do in the, que a gente falou que a junção deles dava na, no, nas, nos. Aqui a gente tem a mesma coisa. On the. Por quê? O on também é em, assim como o in também era em. Vocês vão vendo que vai ter várias coisas que são parecidas na língua inglesa, que vocês vão acostumando até com o jeito de pronunciar e vai ficando fácil. Então aqui vai ser a mesma coisa. Vou até selecionar aqui. Na, no, nas e nos. Então o on sozinho significa em, igual o in é em também, só que juntando ele com the, que são os artigos, né, os artigos que a gente tem, tanto no plural quanto no singular. Aí a junção dele vai virar na, nos. Por isso que virou na bandeira, on the flag. Stars é estrelas, e esse the are tá aqui no plural, porque eu falei que a gente usa the are no plural e there is no singular. Ele tá no plural por causa dessas daqui, ó. São 50 estrelas, então já tá no plural a frase, por isso. Então, o que a gente colocou aqui? Olha, the are podemos traduzir como há no sentido de existir ou ter, e é usado para falar de várias coisas ou pessoas no plural. There are 30 people in the room. Há 30 pessoas na sala. Vocês vão ver que room pode ser usado tanto para sala quanto para quarto também. A gente vai ver isso. In the, olha, voltou aqui, repetiu. Na, people é pessoas. E the are a gente pode traduzir como há, ou então existe 30 pessoas na sala. Tem 30 pessoas e assim por diante. E quando a gente quer negar que não existe 30 pessoas na sala, é essa segunda frase aqui, ó. There are not 100 books in the box. There are not 100 books in the box. Não há 100 livros na caixa. In the na, box é referente à caixa, books está no plural, se fosse book era um livro, books, livros. 100 é o numeral aqui, e there are not, não há. Esse não há está representado por essa sequência de palavras aqui, ó. There are not. O not é a negativa que a gente usa nesse caso. There are. Vou subir aqui um pouquinho. There are not. Não há. Ou então, não existe. E assim por diante. Esse not aqui fez toda a diferença ali. Então, de uma frase afirmativa igual essa daqui ou igual essa daqui, com esse not aqui já virou uma frase na negativa. Aqui eu repeti, olha, só para vocês lembrarem que o on é em, o the é o, a, os e as, e a junção deles vai virar a mesma coisa que virou no in the. No, na, nos, nas. Aqui a gente tem a frase 8 também, com a mesma sequência de the are, tá no plural. 13 stripes, 7 red and 6 white. Existem 13 tiras, 6 vermelhas e 6 brancas. Então esse the are aqui é a mesma coisa porque tá no plural. E por isso que aqui traduziu agora como existe, em vez de, mas também poderia ser como há. E tem outra frase aqui que a gente tem: Jackson has put many flags in his room.
Eu vou deixar essa frase aqui para a próxima aula, para não me alongar muito, porque o outro vídeo a gente deu uma alongada, então esse eu vou fazer ele um pouco menor, e na próxima aula a gente vai continuar. Porque aqui tem umas coisas que eu quero comentar e eu vou me alongar um pouquinho. Então, a gente volta aqui na frase do número 9. Tchauzinho, pessoal. Até a próxima aula, que será agora na sexta-feira.